27 de outubro, São Colman. O nome original dele lá é Colman. Um abade irlandês. Escolhi este santo por causa da Irlanda. Pouco se sabe deste santo. Tem uma oração num dos livros litúrgicos da Irlanda. São Colman, através de provações e tentações, governou bem os seus monges. Muito popular. Mas por quê? Escolhi primeiro que a Irlanda tem uma história muito interessante como história da igreja. São Patrício, Patrício, um nome muito usado. É um santo queridíssimo, é o fundador da Irlanda cristã, evangelizador da Irlanda, lá nos anos 400. Depois se instala nesta região uma igreja com base no mosteiro. Então é a Irlanda dos monges, a Irlanda monástica. E um mosteiro não era só uma casa separada para a gente rezar até o fim da vida. Um mosteiro, naquela época, era uma mistura de convento, paróquia e município, porque era uma instituição civil de auxílio às pessoas, de organização dos lugares, até de defesa quando viessem invasores, assaltantes. Então, o abade, às vezes, tinha um dos seus monges ordenado bispo. Então, o bispo fazia parte sacramental, mas o governo cotidiano estava na mão do monge. Então, uma igreja monástica. Também a Irlanda, uma igreja, uma nação católica, fervorosamente católica. Por quê? Ajudava muito a política. Ela caiu no domínio dos ingleses. E os ingleses foram muito católicos também, mas depois se separaram de Roma. E os irlandeses viam sempre estes protestantes ingleses, anglicanos, os viam como dominadores, opressores, então nós resistimos na nossa fé católica. Irlanda de São Patrício, Irlanda dos monges, Irlanda católica, Irlanda pobre, bem pobre. Na metade do século XIX, a crise das batatas, muitos morrendo de fome. Então, como os nossos italianos, migram. A base do catolicismo americano, a base da Igreja Católica nos Estados Unidos, foi essa migração irlandesa do século XIX e XX. O primeiro presidente católico dos Estados Unidos foi um impacto, elegeram um católico presidente americano, 1960, John Fitzgerald Kennedy. Os Kennedy, eles são irlandeses, migrantes para os Estados Unidos. Bom, então esta Irlanda pobre agora desenvolveu. Houve uma espécie de milagre econômico. Ela cresceu muito, era basicamente agrícola, se industrializou, e também uma crise religiosa. E devemos reconhecer que houve muitos escândalos, talvez porque éramos tão fortes, sabe? Quando a gente se convence de ser tão forte, vêm as tentações. Então vamos reconhecer da nossa parte. O Papa Bento XVI pôs a igreja irlandesa em penitência. E, afinal, hoje é dos migrantes, muitos brasileiros, 70 mil brasileiros na Irlanda, há trabalho pastoral para atendê-los lá. Um santo puxa muita história.
A todos Deus abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Santos e Parentes, um oferecimento Barbieri Imóveis, Automóveis e Chaves. Fone 3242-1040, Rua Henrique Lenze, 504, Nova Prata. Estofaria Celito, fone 54-99613-7937. Arbin Ar-Condicionado e Refrigeração, fone 54-99619-9001. Prata Brinquedos, variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar. Enger, Energia e Engenharia, fone 54-99710-3365.